Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais da Agnus Dei FM 106.7, também pelas redes sociais da Terra da Misericórdia. Estamos começando pela primeira vez, de modo muito especial, o nosso Agnus Dei Cast, o podcast da nossa rádio Agnus Dei FM, e hoje com uma convidada muito especial. Na verdade, convidados, porque também não é só ela que está aqui conosco. Estamos recebendo aqui, essa semana, com grande alegria, mais uma vez, os nossos queridos filhos da misericórdia, da nossa comunidade, lá nos Estados Unidos. Estão conosco aqui o Derni, a Sonete e a Mariana Kamer. Espero que eu tenha dito a pronúncia certa. E vamos começar um pouquinho com a Mariana, sobre como é para ela ser uma jovem filha da misericórdia nos Estados Unidos, que curiosamente é um país em que se predomina a religião do protestantismo, né? Lá o número de evangélicos e protestantes são muito maiores do que os números de católicos. A gente vai conversar com ela um pouco sobre como é para ela ser uma jovem católica, evangelizar, levar a misericórdia de Deus para outros jovens, falar um pouco do trabalho para a comunidade dos Filhos da Misericórdia nos Estados Unidos, e no final ela tem um convite especial para você de Arco Verde e região. Mariana, bem-vinda à nossa rádio Agnus Dei, bem-vinda aqui à Terra da Misericórdia. Obrigada, nossa, é um prazer estar aqui, conversar com você e com todo mundo, todos os ouvintes aqui, é uma bênção. Nossa, eu estou encantado com esse lugar aqui, é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Que bom. Deixa eu dar também as boas-vindas aqui ao Derni e a Sonete. Passa aí o microfone bem rapidinho para eles falar com a gente. Sejam bem-vindos aqui. Sempre falo com vocês pelo áudio no WhatsApp ou com mensagem de vídeo, mas é muito bom eles me conhecerem assim pessoalmente. Obrigada, a alegria nossa de estar aqui nesse pedacinho do céu, né? Terra da Misericórdia, é onde a gente é acolhido e abraçado pela misericórdia de Deus. É uma alegria muito grande. Muito obrigada. Pode falar, Derni. Obrigado por toda essa recepção. Nós nos sentimos em todo lugar que a gente vai aqui, seja na rádio, seja lá no santuário. A gente se sente tão amado que a gente não quer mais nem ir embora. Coisa boa. Já queremos ficar por aqui mesmo, viu? Então, assim, é uma família. Então, muito obrigado pelo amor e carinho que vocês tratam a gente que vem de tão longe. Valeu a pena, valeu a pena. É verdade, mas esse sentimento é um sentimento que muitas pessoas têm quando visitam o Santuário da Divina Misericórdia, né? De querer chegar aqui e não querer ir embora, porque sente que, de fato, aqui é um pedacinho do céu. Mas vamos começar um pouco aqui com a Mariana. Mariana, me diga uma coisa. Primeiro, se apresenta o pessoal que está em casa nos acompanhando nas redes sociais. Quem é Mariana? Então, eu tenho 18 anos, eu acabei de me formar no ensino médio. Lá nos Estados Unidos não é 3 anos, é 4 anos, é um pouco diferente. E daqui em setembro eu vou para a faculdade, vou estudar psicologia. Na minha comunidade, em São Tarcísio, eu participo de um grupo de jovens chamado Caminhando com Cristo. Eu também faço parte de uma missão, chamada Missão Faz-me Santo, que tem muitos jovens que estão buscando pela santidade. E na minha paróquia também eu canto nas missas, no grupo de jovens, e também sou catequista. E o maior prazer é servir o Senhor, um Deus vivo, um Deus que está sempre agindo na minha vida, sabe? Eu sempre estou querendo resgatar mais almas. E essa é a minha meta dessa vida. Isso é muito bonito. Me diga uma coisa. Você nasceu em um berço católico. A gente percebe que essa fé que você professa e que você testemunha é com certeza uma fé que vem de berço, que você aprendeu, né, com os seus pais. Os pais da Mariana são brasileiros, moram nos Estados Unidos. Ela é americana, a nacionalidade dela é americana, mas ela fala português muito bem, bem fluentemente, não é? Mas me fala como é que foi essa tua educação para a fé dentro de casa, através do testemunho dos teus pais. Então, meu pai é um catequista, então minha vida inteira foi um catequese com ele, sempre aprendendo mais e mais. E chegou um certo ponto na minha vida em que eu estava, caminhando, indo para os retiros, para a igreja, para o grupo de jovens. Eu estava bem naquele começo da jornada e eu duvidei da minha fé católica um pouquinho. Uma noite eu estava orando para Deus e eu pedi: Deus,
o que você quer que eu esteja? Na igreja católica, será? Que é a Eucaristia, sabe? Eu comecei a ter essas dúvidas. Acho que todo mundo, em algum ponto na sua vida, teve essas dúvidas. E eu lembro que aquela noite, eu tive um sonho, que eu tava com um monte de jovens que eu não conhecia. Aí eles me perguntaram para ir pregar lá no grupo deles. Aí eu falei, tá, vou lá. Mas só que é numa igreja evangélica. E eu só lembro que eu fui lá em cima do palco, eu peguei o microfone e eu tentei falar. E não saía nada. Nada, nada, nada. Aí todo mundo ficou confuso, não sabe o que estava acontecendo. Aí eu acordei. Aí eu perguntei, mas Deus, o que significa isso, sabe? E aí ele me falou, ali não é o seu lugar. O seu lugar é a igreja católica. Ai de você sair de lá. Aí que eu falei, nossa, isso aqui é minha casa. Ai de mim se eu sair daqui. Foi fundado por Pedro, até hoje o nosso Papa Leão. Então, aqui é minha casa. Igreja católica, jamais vou sair. Muito bonito, muito forte esse momento. Você é catequista, participa de 2 grupos muito interessantes que você falou, aí além de ser um catequista, que é o Caminhando com Cristo, não é isso? Caminhando com Cristo, sim. E a comunidade lá, Caminhando a Santidade? Missão faz missão. Missão faz missão, Sim. Missão faz santo. Tá? Fala pra gente sobre essas 2 experiências que você vive. O Caminhando com Cristo, né? Como é esse trabalho de vocês jovens lá? Sim. Então, o Caminhando com Cristo é só na paróquia mesmo. Nosso grupo de jovens que reúne toda sexta-feira no mês. Tem o mesmo grupo, é animação, pregação. Tem muitas coisas que a gente faz envolvendo os jovens, como retiros. E a gente quer fazer mais ainda com eles. Já vai fazer 2 anos que nós estamos com esse grupo de jovens. Mas a Missão Faz Me Santo é como um projeto do Filhos da Divina Misericórdia, que Sim. tem de várias paróquias, de várias cidades, onde uma vez por mês, no primeiro sábado, a gente se encontra e a gente tem adoração, a gente tem formação. E lá mesmo é um centro de educação para como nós levar aquele carisma mariano, aquele amor à Eucaristia para as nossas comunidades. A gente tem formação, a gente aprende mais e mais sobre Deus. E eu tenho vários amigos, criei uma família lá, junto com todo mundo. Uma família católica. Como é para você, tão jovem, 18 anos apenas, né, diferente de tantos outros jovens na tua idade, principalmente ali nos Estados Unidos, você ter esse anseio no seu coração de buscar, através da missão, essa santidade, esse caminho para o céu? Sim, na minha idade, a maioria dos jovens estão indo para a faculdade, estão querendo sair de casa, ir para as festas. Lá nos Estados Unidos é bem famoso sair de casa, orar na faculdade. Mas é muito raro ter um jovem buscar a santidade. É muito raro, mas eu vou dizer agora que não é impossível buscar a santidade. Um jovem forte não é aqueles que sai para as baladas, que vai e pega 10 meninas. Um jovem forte é que está buscando a Deus, que é temente a Deus, sabe? E é isso que eu quero. Sinto esse desejo no meu coração de buscar mais e mais, todos os dias. Você também participa do movimento mariano, lá na sua paróquia, né? Como é também poder viver essa mariologia na tua juventude, né? Essa presença tão forte da Virgem Maria na tua juventude? Rezar o terço, ponto e simples. Porque rezando o terço mariano te leva mais perto da presença da Virgem Maria. Também aprendendo sobre os dogmas da igreja, sobre a Virgem Maria, a história dela. Eu sempre amo aquela passagem que Nossa Senhora ela visita a prima dela e tem o... Sim. E tem o... Nossa, deu um branco. Quando ela canta Magnífica. Magnífica. Isabel canta. Ela canta. Ela canta Magnífica. Coisa mais linda. É lendo aquilo, rezando sobre aquilo e sempre se aproximando mais. Tendo a imagem em casa, ajoelhando diante da imagem de Nossa Senhora e sempre se consagrando a ela todos os dias. Isso é muito bonito. Me fala sobre uma outra realidade agora, sobre como é que junto com seus pais lá, participar dessa comunidade que hoje existe lá nos Estados Unidos, dos Filhos da Misericórdia, né? Seus pais, juntamente com outras famílias, fazem um trabalho muito bonito ali de evangelização, de acolhimento, né, a moradores de rua, a migrantes que chegam nos Estados Unidos, a outros brasileiros, como eles um dia foram para lá.
e acolhê-los, cuidá-los, recebê-los, dar estrutura para que eles também possam crescer ali dentro de uma comunidade cristã, mas também crescerem também como pessoas, como profissionais. Como é para você ver esse trabalho dos seus pais e como é que você participa desse trabalho? Desde criança, minha mãe visitava as casas, eu entrava lá, eu pequenininha, de tercinho, pela sua dolorosa paixão, desde pequena. E vendo minha mãe, ela é um exemplo de mulher verdadeira, sabe, que puxa. Ela chega em casa cansada do trabalho, mas ela levanta para visitar os outros. Isso, sabe, me dá mais uma vontade de servir ao Senhor, olhando para ela. E também ajudando as famílias de tanta necessidade. Não é só ajudando os outros, mas eu sinto que quando você ajuda as pessoas que precisam, você está se ajudando mesmo, sabe? Vendo a pessoa encontrar Deus, faz você aproximar mais de Deus também, sabe? Porque o Espírito Santo está agindo quando a gente ajuda, quando a gente tem misericórdia um com o outro. Me fala uma coisa, eu falei isso no começo do nosso podcast, que hoje os Estados Unidos é um país em que a maioria é protestante. Sim. Como é para você ser uma jovem católica em um país que é predominantemente protestante, entendeu? Onde também se prega um materialismo muito grande, a gente percebe muito isso nas redes sociais, quanto o materialismo está presente ali no povo americano, não no todo, você entenda-se isso, mas a gente vê um materialismo ali muito presente, né? Que é uma coisa que o nosso fundador, o Padre Adilson, ele combate muito, que ele chama do materialismo ateu. Uma coisa, infelizmente, presente em muitas sociedades hoje, né? Em todo o mundo, em vários países, principalmente países desenvolvidos. Como é para você ser uma jovem católica ali inserida nesse meio, nessa sociedade? Você está saindo agora, terminando seu ensino médio, está indo para uma universidade, que é uma coisa muito forte nos Estados Unidos, a ida dos jovens para as universidades. Como é que para você, já parou para pensar como vai ser, se há algum tipo de mudança ou não, no seu fato de você, da sua fé, né? Uma coisa na escola, outra coisa na universidade, são outras em que você vai conviver com pessoas de outras culturas, de outras religiões e até ateus e agnósticos, né? Que é bem diferente no campus, a gente fala assim, como é para você estar inserida nisso tudo, se você já parou para pensar como é que vai ser essa questão da tua fé, de proclamar a tua fé dentro de uma universidade? Pois é, nas faculdades nos Estados Unidos, o ateísmo está sobrecarregando sobre tudo. Muitos estão deixando de ir para a igreja. Lá, nossa paróquia, a igreja, os americanos, só vai os velhinhos, não tem nenhum jovem lá. E é muito triste, porque muitos estão apegados no celular, ou nas pessoas, no dinheiro. E por isso que muitas pessoas têm depressão hoje em dia, ansiedade. Eu e meu pai, a gente estava pesquisando outro dia, acho que mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos morrem por causa do overdose. Por quê? Eles estão tentando buscar uma felicidade no lugar errado. Eles têm um buraco no coração. E na faculdade, eu creio que não aparecem os professores lá ateus, querendo abalar a minha fé. Mas Sim. se tiver, eu vou lutar até o fim. Lutar para o céu. Porque nessas salas não existe um céu para eles. Mas eu quero levar o céu para a terra, nessas salas. E também no grupo de jovens que a gente participa, a gente vê muito de protestante vindo para a nossa comunidade, se convertendo no catolicismo e muitos saindo. Já que tem muitas pessoas na minha sala de crisma, que eu crismei alguns anos atrás, que virou evangélico. Até uma própria catequista minha virou evangélica. E sabe, a gente fica confuso, mas como assim você adorava Maria e a Eucaristia e do nada mudou? E tem muitos jovens que participam do grupo de jovens na sexta e depois vão para o culto. Aí não sabe aonde decidir, mas não sabe onde está na fé. Mas sempre que eu digo que a igreja vem de Cristo, Jesus deixou uma igreja, nós vamos seguir essa igreja até o fim. E é isso que Deus quer de nós. É verdade. Deixa eu dar um descanso para você tomar uma água, daqui a pouco eu vou falar com você. Deixa eu falar com seus pais, com o Derni e a Sonete, que estão aqui conosco. Como é para vocês dois verem assim,
uma fé tão forte, tão profunda na filha de vocês? Eu partilhava antes ali que muito antes de Deus nos dar a graça de ter a Mariana como filha, eu lembro que a gente ficou 2 anos lutando, né, pela gravidez, e não acontecia. E eu sempre consagrava o meu ventre à Nossa Senhora. E a Mariana, ela está hoje aqui conversando com cada um, né, que ouve esse programa, porque um dia Nossa Senhora veio em sonho para mim e disse que era para mim rezar o terço, que ela ia pedir a Deus a graça que eu tanto queria, eu e meu esposo. E no mês seguinte eu estava grávida. Então, isso, por o nome dela ser Mariana, é uma graça. E eu vejo que a cada dia ela foi crescendo na presença, sempre em volta de... indo sempre para a missa, sempre a gente em retiros, ela participando desde pequenininha, e as minhas amigas todas também, né, no meio, as meninas. Só que a Mariana, ela tem algo que destaca, porque ela sempre busca as coisas corretas, ela vê o errado de longe. Então, assim, isso faz com que a fé dela sempre esteja firme. E eu sou intercessora e sou da cura e libertação também. Então, ela tem uma mãe que está sempre de joelho no chão por ela, né? E um pai também. Então, eu acho que isso, a gente está sempre no ladinho de Nossa Senhora e ela... Muito bem. Sonete, fala um pouco também pra gente, ou você ou o Derni, como é o trabalho lá de vocês, dos Filhos da Misericórdia, lá nos Estados Unidos? Desde 2008, através da leitura do Diário de Santa Faustina, Deus me chamou a coordenar o grupo da Divina Misericórdia lá. E desde lá eu continuo sendo a coordenadora. O grupo é grande e a gente ajuda esses imigrantes que chegam lá com a roupa do corpo. Muitos atravessam a fronteira e chegam lá sem uma casa, sem um emprego, sem roupa para vestir, sem um calçado. Então, assim, é um sofrimento muito grande. Então, na paróquia a gente tem... os armários, que o padre Edilson foi lá e viu, ele ficou assim muito encantado com o trabalho, roupas, calçados e alimentos, sempre com campanha com as próprias pessoas da comunidade que fazem as doações, e a gente organiza toda essa estrutura para atender essas famílias, né, por agendamento. Então, e além disso, o nosso primeiro chamado foi fazer visitas a hospitais, presídios e as residências, né? Não importa onde for, americano, hispanos, do México, de qualquer parte, chamou, nós estamos lá para rezar e levar misericórdia. Isso é o trabalho que a gente faz lá. Temos a lojinha que evangeliza, participamos também uma vez no mês da Missa da Saúde, e temos esse trabalho. Temos formações todo mês. Chamamos os Mensageiros da Divina Misericórdia. Mensageiros da Divina Misericórdia. Pode completar, Dini. Uma coisa que acho que ela vai concordar comigo, que lá, em muitas ocasiões, a necessidade maior, às vezes, não é o social, mas sim o espiritual, né? Nós moramos num país muito rico. Então, assim, o governo sempre ajuda muito quando precisa. Questão de alimentação, encontra alimento em muitos lugares, ou até mesmo roupa, mas a parte espiritual, em muitos casos, é a necessidade maior que as pessoas têm. Muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas longe da família do Brasil, às vezes se sentem muito sós. E às vezes parece que tem um muro entre a casa delas e a igreja, né? Então, essa visita, muitas vezes, acaba quebrando esse muro. E muitos têm voltado para a igreja por causa desse ato de misericórdia, de alguém ir até na casa e fazer uma visita, levar uma palavra, levar um carinho, um amor. E essas pessoas se sentem assim, e muitos acabam voltando, né, para a igreja. É verdade, sim. Eu acho que essa semana eu estava conversando com o padre Antônio Maciel, justamente no Mesa Redonda, aqui no programa da rádio, e a gente falava sobre essa questão, do quanto as pessoas estão doentes, mas estão doentes da alma, né?
pela ausência de Deus, ou por não buscarem a Deus, né? Ou por terem deixado de buscar a Deus, né? Porque existem pessoas que nunca viveram uma experiência com Deus, com a misericórdia, né? E tem aqueles que já viveram alguma experiência que, por realidades totalmente diferentes, acabaram se afastando de Deus, né? E acabam também que adoecendo. E talvez a maior doença hoje do mundo seja essa, seja a ausência de Deus. Talvez por isso a gente tenha assistido a tantos conflitos, tantas guerras, né? Tantos sofrimentos. Porque o homem está se afastando de Deus, a criatura está se afastando do Criador. Acho que essa é a palavra. Sim. E uma coisa também, assim, muitas pessoas lá que estão enfrentando a enfermidade do câncer, o tratamento, a quimioterapia, é um período muito difícil, eu acho que no mundo inteiro, para quem sofre, né? A família sofre junto. Então, o nosso grupo, ele visita, mas ele dá um apoio, visita de oração, né? Mas ele dá o apoio de ficar ligando, de ficar visitando, se precisa levar no médico, acompanha mesmo. Então, assim, muitos testemunhos de pessoas que hoje estão cancer free, né? Que estão livres do câncer, e que testemunham que no momento que elas estavam para desistir, elas receberam a visita da Divina Misericórdia, e aquela visita fez com que elas tivessem tanta fé e superar aquele momento tão difícil, né? Então, assim, é muito importante o trabalho, como o Derni falou, esse trabalho mais espiritual, né? Porque as obras são corporais e espirituais. Isso. As duas têm que caminhar junto, mas a espiritual, se você não tem fé, se você não confia, como que Deus pode agir na sua vida se você não abre as portas para Ele fazer? Então, a confiança é a base de tudo. Você precisa confiar. É verdade. Estamos quase chegando ao final do nosso Agnus Dei Cast. Deixa eu voltar aqui a falar com a Mariana, porque amanhã, às 7 horas da noite, no Colégio Imaculada Conceição, vai acontecer um encontro de jovens intitulado Não Eu, Mas Deus, que é inspirado numa frase do beato Carlos Acutis, que vai ser em breve canonizado, né? E ele é patrono dos jovens, patrono da internet, porque foi um jovem que usou muito da internet. No advento da internet, né, das primeiras redes sociais, ele usou muito das redes sociais para evangelizar. E o Carlos Acutis, ele também é um modelo e patrono para o FMJ, os Filhos da Misericórdia Jovem, da nossa comunidade dos Filhos da Misericórdia. E amanhã vai acontecer esse encontro, momento de alegria, de espiritualidade, de reflexão, adoração ao Santíssimo Sacramento. Afinal de contas, Carlos Acutis costumava dizer que a Eucaristia era a autoestrada para o céu. Se eu vou trocar para nós aqui, seria a BR para o céu, né? Porque a autoestrada lá onde ele morava, na Itália, chama-se autoestrada, que para a gente chama de BR. Seria mais ou menos isso, fazendo esse trocadilho. Mas vai ser um momento muito especial, que está sendo muito esperado, principalmente o momento da reflexão da Mariana. Mariana, a gente já percebeu, conversando com você, que você é uma pessoa muito eucarística, uma jovem eucarística. A gente percebe quando você fala, o brilho dos seus olhos, quando você fala da Eucaristia. Quando foi proposto para você essa reflexão e esse tema do Carlos Acutis, né? Como é que você tem pensado esse momento para os jovens amanhã? E qual a tua afinidade com o Carlos Acutis? Eu admiro muito ele porque ele fez algo que nenhum jovem conseguia fazer, sabe? Usar algo que foi feito para ruim, o nosso celular, a tecnologia, sabe? Que está distraindo tantos jovens, mas ele tornou aquilo como algo para santificar ele mesmo e para santificar os outros. Então eu admiro ele muito. Carlos Acutis, ele é um modelo mesmo para a nossa juventude hoje em dia, porque ele não estava apegado nos materiais, nos bens materiais, ele estava apegado só em Deus, igual, né, o tema, não eu, mas Deus. Era só Deus que ele queria, era o céu, não era a terra, não eram os bens materiais. E é isso que todos nós precisamos aprender, junto com Carlos Acutis. Não é nós, mas sim Deus. E também amanhã, paralelo a este encontro dos jovens, a qual nós queremos convidar todos os jovens de Arco Verde, de toda a nossa região, todos são convidados a estarem conosco.
Paralelo a esse encontro dos jovens, também haverá um encontro para as famílias, que também será conduzido pelo Denis e a Sonete, que sentiram isso no coração quando estavam vindo para cá, para o santuário. Escutei esse momento que eles partilharam com o Padre Edilson, ontem, quarta-feira, no Bom Dia, Povo de Deus, enquanto aguardava aqui para entrar com Manhã Viva. E vocês sentiram essa emoção no espírito de que também haver esse momento para as famílias. Né? O que as famílias podem esperar também desse encontro amanhã, dessa partilha de vocês dois, para as famílias que também vão estar conosco amanhã lá no Colégio Imaculada Conceição? As famílias, nós vamos dar o nosso testemunho da restauração, porque nós era uma família que hoje não teríamos a Mariana, era uma família destruída, porque assim o mundo quer, destruir todas as famílias, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele restaurou nossa família, Ele nos abençoou e nos chamou a viver a nossa fé católica de forma mais profunda, e isso a gente quer partilhar com todos amanhã. Isso mesmo. Queremos partilhar não só o que Deus fez na vida da minha e da minha esposa, mas também na vida dos nossos filhos. E por isso eu achei extremamente importante que a gente falasse um pouco para os pais sobre isso. Porque muitas vezes o jovem sai fora do caminho, né? E se a família desiste, se a família fala assim, vou deixar para lá, eles não têm mais ninguém. A única barreira que existe entre, né, o precipício e o filho é a família. Então, que a família jamais possa desistir. Né? Então, hoje nós temos um filho que está casado, está bem, foi porque um dia, principalmente a mãe, né? A mãe que não desistiu. O pai deu mas a mãe, ela jamais desistiu. E assim, foi uma luta dura. Então a gente vai contar um pouco disso e talvez seja o que alguma família está passando no momento. Né? A gente sabe que o que acontece lá acontece também aqui, né? Com os jovens. Talvez não tanto, talvez mais, mas a gente vai abrir para perguntas também. E assim, venha trazer seu filho e já fique lá. Não precisa ir embora, para depois precisar voltar. Já fica lá, pronto. Vai economizar gasolina. Né? É isso aí, justamente. Então vamos aproveitar essa sexta-feira, vamos fazer esse momento muito especial com os jovens e com as famílias do Colégio Imaculada Conceição a partir das 7 horas da noite. Queria imensamente agradecer a Mariana, Denis e a Sonete por estarem conosco, né, abrindo esse nosso projeto que é o Agnus Dei Cast, batendo esse papo conosco. Bem-vindos mais uma vez ao Santuário da Divina Misericórdia. Muito bom poder recebê-los e saber que um pedaço do santuário está com vocês lá nos Estados Unidos, com o trabalho que vocês fazem. Foi um prazer conhecer a Mariana. Eu lembro que eu vi no vídeo dela, vocês tinham mandado, acho que eu estava com o pai no carro, e vocês estavam ligando, fizeram uma videochamada, indo buscar a Mariana no congresso eucarístico que teve nos Estados Unidos. Foi? Eu lembro que vocês, eu acho que foi uma videochamada, foi um vídeo que vocês mandaram para o padre, e a Mariana contou da experiência dela naquele encontro eucarístico dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu a vi ela falando sobre a Eucaristia. Então, para mim, foi uma alegria muito grande poder recebê-los vocês aqui, então, em nome de toda a nossa Rádio Agnus Dei, né? Muito obrigado pelo carinho de estarem aqui conosco, né? Espero que possamos nos reencontrar mais vezes, quem sabe ano que vem aí no jubileu de 50 anos do nosso pai fundador, o Padre Edilson Simões, que no próximo ano completa 50 anos de sacerdócio, com a graça de Deus e as bênçãos de Maria Santíssima. Muito obrigado, Mariana, por esse bate-papo e que Nossa Senhora continue intercedendo pela tua missão e que você continue essa jovem apaixonada por Jesus Eucarístico. Amém. Tá? Então, obrigado mesmo. E Denis e Sonete, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe a missão de vocês, dos mensageiros da misericórdia, lá nos Estados Unidos. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.
Deixa eu ver. Encerrar aí. Aí é melhor salvar, porque